Bom dia! Sincronizados. Agora sim, novo horário, 8h30. A gente até quer saber como é que é pra vocês esse novo horário, mais gente, essa meia hora vai fazer milagres pra mim. Bom dia, Fê! Bom dia, bom dia, bom dia. Manu, bom dia. Cris Celina, bom dia. Paty, galera, como vocês estão vendo, hoje estamos começando meia hora mais tarde. Esse vai ser o novo horário real oficial dessa segunda com os Fês. Pra tia Fê aqui dar conta. A Tati. Tati estava aqui com a gente nesse final de semana, assim como a Fê. Bom dia, Manu. Ah, Manu com solzinho, adorei. Então, hoje temos a live queridinha de vocês. Sintoma não é sentença, com perguntas e respostas. Tô sentindo também, gente, que vamos mudar o dia da caixinha de sintomas, viu? Tô sentindo que mudaremos de domingo para segunda. Bom dia de Portugal! Açores, adorei o cabelo novo. Obrigada, Carol, obrigada. Bom dia, Tati, Kátia. Gente, então é o seguinte, vamos lá, novidades. Segunda com vocês agora a partir das 8h30, ao invés das 8, tá? Novo horário real oficial. Provavelmente eu aviso nos stories hoje, porque eu tô falando isso sem falar com o Fê, mais pelo que eu tô sentindo, né? A gente já não pôs no domingo pra pôr na segunda, agora não pôs ontem pra pôr hoje. É o universo se comunicando. Provavelmente mudaremos a caixinha de sintomas para segundas, ok? Ju, bom dia. Que delícia, bora então, lá. Nós temos aqui algumas caixinhas que não foram respondidas. Avisei as pessoas que nós responderíamos aqui. Pra quem nunca participou dessa live, pra quem é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa respondendo alguns sintomas, algumas perguntas da galera que deixou na caixinha. E vocês que estão aqui ao vivo podem ir perguntando sobre qualquer sintoma, comportamento que vocês queiram, tá? A gente fica aqui interagindo com vocês vão fazendo a live acontecer. Combinado? Bota coraçãozinho aí, que eu quero saber se vocês entenderam, se tá tudo certo. Vocês estão ouvindo a gente bem, vendo a gente bem? Porque hoje a gente tá sem microfone. O som tá bom? Ok, vamos lá. Começando por essa pergunta aqui. Homem com bulimia, e é muito interessante porque na última semana, inclusive nas aulas, ontem na integrativa, se perguntou muito de bulimia. Homem com bulimia, mulher com bulimia vai ser a mesma coisa, gente, tá? Obrigada, Fê, pela resposta. Somos seres biológicos, mamíferos, e temos as mesmas áreas cerebrais. É mais comum vermos em mulher, e em homem também acontece. Uma coisa muito interessante da bulimia é que poucos olham um sintoma que ele começa de uma forma bem leve, que é uma hipoglicemia, e o corpo começa a pedir para comer. Então a pessoa vai lá, de repente entra numa compulsão, come mais do que deveria, e depois o próprio organismo pode colocar para fora através de um vômito, ou a pessoa também provoca esse vômito. Aqui nós falamos... Porque daí a gente tem um componente psíquico também, né, aí na bulimia, que é o medo de engordar, né? E aí por isso a pessoa também, se não é naturalmente que esse vômito vem, ela provoca o vômito, tá? A gente olha para uma região onde nós temos o estômago, que nós chamamos de uma contrariedade no meu território. Uma situação que alguém invade um espaço, eu tento entrar no meu espaço e não consigo, né? E aí eu sou contrariado. Essa contrariedade também pode vir porque eu sou agredido, né? Agredido verbalmente, fisicamente, todos os tipos de agressão. E eu quero me afastar disso. Então, ao mesmo tempo que eu estou contrariado, eu tenho uma repulsa que faz com que, numa área cerebral, um hormônio chamado glucagon diminua, e com isso eu também terei menos glicose, o que faz esse quadro de hipoglicemia. Tá? Então aqui, tanto na bulimia quanto em compulsão alimentar, nós temos essa passagem aqui pelo glucagon. Ok, vamos lá. Carla escreveu: falta de ar que começou depois de tomar uma medicação, mas já tem crise de ansiedade. Ok, falta de ar. Falta de ar nós temos, pelo menos em 2 momentos. Por essa pergunta, eu vou olhar muito
por uma questão que a gente fala relacional, né? Ectoderma, o tecido. Começou depois de tomar uma medicação. Essa medicação, já foi olhar na bula, pode trazer esse tipo de efeito colateral de uma paralisia de alguma musculatura, né? Ou essa medicação foi tomada no horário que estava em jejum. Ou, Peraí que a lua quer como? Ou essa medicação foi tomada porque a pessoa já estava com medo. Então nós temos várias possibilidades. E aqui é muito interessante quando a gente pega os trabalhos do Dr. Hammer, né? Ele descreve em psiquiatria a crise de asma, que entra numa crise de falta de ar, e dentro de uma crise de ansiedade a pessoa vive a mesma coisa com outro nome, né? Diante de um grande medo que eu estou vivendo, eu não inspiro, né? E aí seria um programa de ficar congelado para não perceberem, né? Para o perigo não perceber que eu estou vivo, e não conseguir gritar. Se você achar que pode ser... Ninguém te perguntou, Siri. Ou não conseguir gritar para afastar o perigo. Então é um grande medo que eu vivencio em impotência. Então esse é o conflito por trás. A medicação pode ser que ela seja esse gatilho ou não, foi só uma coincidência. Mais pra cá. Ok. Carol Menegon subiu na nave, já tá assistindo cá. Carol tá fazendo leis biológicas no dia a dia. E a Fê colocou: quero saber sobre dor na coxa direita. Mulher destra, né? Está acontecendo toda vez que tô sentada ou deitada e vou me levantar. Dá como se fosse uma estirada e demora um pouco para parar a dor. Me parece que você está numa reparação, né? Então quando você se coloca numa posição de repouso, né, o seu músculo ele começa ali a reparar, e aí você vai levantar, você começa a sentir essa região que você não estava percebendo. Então eu olharia como uma fase de reparação natural, que pode ser de você ter forçado um pouco mais essa musculatura. Se não, nós vamos olhar para um conflito de impotência. Impotência neste movimento que está doendo para você. É na parte da frente da coxa, na parte de trás da coxa, no lado. Conta pra gente. O que pegou quando ficamos afônicos? É reparação? Vamos lá. Afônicos. Podemos ter uma parte mista, podemos ter uma parte mista, né? Pode ser sim um conflito ativo relacionado ao que a gente chama de córtex motor. Uma coisa aqui para todos fazerem. Todos vocês agora levem um susto. Olha onde que trauma. Levaram um susto. Não, mas é para vocês realmente sentirem. Quando aqui. vocês levam um susto, como que vocês geralmente reagem, né? Esse movimento que o Fê fez aqui. Esse medo impacta a laringe, onde nós temos a musculatura da laringe, as cordas vocais, onde nós vamos emitir sons, né? Se o córtex motor ele entra em paralisia, eu vou ficar afônico. E também, né, quando eu vivencio um conflito ativo por um tempo na fase de reparação, ao inflamar essa musculatura, na fase PCL, eu vou ter a laringite, vou ter dor e muitas vezes eu também perco a voz. A Fê falou que se identifica com a questão da bulimia. A Carla, sim, traz efeito colateral e esse é um deles. E aí, Cá, quando nós temos um efeito colateral, nós estamos entrando com algo que é medicamentoso. Então, não vamos olhar para o conflito. Que delícia! Na parte da frente da coxa. Na parte da frente da coxa, Fê, por exemplo, é onde nós freamos. Se você está correndo e se você está numa descida e você quer controlar a passada da descida, a parte... É interessante que é pra levantar. Tá. Né? Tanto quando tá sentada, quando tá deitada. Tá. O que acontece é que pode ser por ela já estar numa reparação que ela sinta. E uma outra coisa viria, que essa musculatura também ajuda a gente a ficar em pé. Então a impotência em ficar em pé. Vamos lá, Carol Pacheco. Sobre doenças intestinais, colite ulcerosa. Tenho há 20 anos e ainda não estou satisfeita com a medicação que disponibilizaram na medicina
convencional. Tem alguma sugestão? Primeira coisa, eu fico feliz de ouvir que você não está satisfeita, porque isso faz com que a gente vá atrás, né, de outras possibilidades. Porque quando a gente se satisfaz com aquilo que dão pra gente e dizem assim, ó, é isso aqui, né, sei lá, é pro resto da vida, toma aí, e a gente simplesmente só toma e vai, geralmente a gente não vai buscar possibilidades. Você tá dizendo, eu não tô satisfeita, né, eu quero saber se tem outras alternativas. Tá no lugar certo. Então vamos lá, Cá. É muito complicado quando a gente pega o rótulo, um nome, colite ulcerosa, porque são coisas que a gente também vê para síndrome de Crohn, a gente vê para colite, a gente vê para síndrome do intestino irritável, porque vão falar, né, você está com o seu cólon inflamado, seu intestino está inflamado, então colite é cólon inflamado. Ulcerosa, muitos vão passar porque depende do tecido embrionário. E a medicina oficial não olha para a embriologia. E é aqui que muitas vezes eles não conseguem, né, compreender o que está acontecendo. Tem um outro caminho? Tem. Vamos falar algo aqui. Agora já fica a indicação de passar por uma sessão de alinhamento biostêmico para começar a compreender isso, tá? Pode ser comigo, pode ser com algum terapeuta da nossa equipe. A gente indica para você. Quando nós falamos de intestinos, ainda mais aqui, eu vou acreditar que nós estamos falando de intestino grosso pelo rótulo, tá? O intestino grosso, a função dele é absorver a água. Quando nós estamos vivenciando uma situação onde nós sentimos que tudo depende da gente, que nós temos que segurar a onda, segurar a barra, controlar tudo. Se eu não controlar, o outro não vai dar conta. Eu preciso segurar. Primeiro momento, eu superabsorvo a água. Nós vamos ter o quê? O intestino preso, tá? Só que depois, com o tempo da gente viver nessa mesma situação, eu já não dou mais conta. Eu não tô aguentando, né? Eu ainda tenho que controlar, mas tá difícil para mim. Nós vamos começar o caminho inverso, né? Podemos ter aí muitas diarreias. E isso porque se torna um programa que a gente chama de crônico. A gente prefere chamar as expressões sintomáticas de programas biológicos, por isso que eu tô falando programa, tá? E conforme vai se tornando crônico, nós vamos gerando uma inflamação crônica. Então, precisamos olhar para essas histórias, aonde que houve essa programação que gerou, né, essa forma de comportamento e ir trabalhando aos poucos. Porque quando você fala de 20 anos, né, muitos comportamentos se tornam parte da nossa identidade, né? Então precisa realmente de terapia, né, e acompanhamento, porque precisa ir desconstruindo essa identificação dessa forma de ser, né? Porque tudo bem, a gente tem a nossa personalidade, isso foi construído ao longo de anos, né? Mas com consciência e trabalho, né, eu digo autotrabalho, é possível a gente experimentar novas formas de existir. É rápido? Não, né? Tudo aquilo que a gente construiu a vida inteira, a gente precisa desconstruir, experimentar novos caminhos e se perceber uma nova pessoa, né? Uma pessoa que não precisa mais daqueles traços que se tornaram uma parte da identidade e que ela pode desenvolver outros, né? Nós temos uma cliente em comum que ela fez o alinhamento biosistêmico, a formação, passou por sessão comigo, foi cliente da Fê por 2 ou 3 anos, que era sempre intestino preso. E pra ela aquilo já era normal, porque a vida, basicamente, ela falava, vida toda eu tive. Só que quando passa por sessão, começam as perguntas certas, ela viu que não era a vida toda. Não era a vida toda. Era muito tempo, mas não era a vida toda. Aí não era na infância, também não era no início da adolescência, aí começamos a achar os eventos. E o intestino dela funcionou por 2 dias. Aí travou. Só que como ela tinha o conhecimento de ter feito a formação e confiado, ela fala, tá, funcionou por 2 dias, pode funcionar por mais. E levando isso para a terapia também com a Fê, foram trabalhando. Aí funcionou por 3 dias, travou. Funcionou uma semana inteira, travou. E ela começou a perceber que realmente, conforme ela ia mexendo na identidade dela, porque ela ia se transformando, conforme ela podia soltar um pouco mais, né? Não tá tão rígida no controle. Foi até interessante, porque daí o intestino dela começou a funcionar e de vez em quando
trava. Como ela tem o conhecimento, ela já sabe. Quando trava, ela fala, opa, voltei pro automático de como eu vivia antes, né? Aonde é que eu tô segurando aqui a barra, onde é que eu tô tentando controlar tudo e tal. E aí ela se reposiciona, né? E aí o intestino volta a funcionar. Então hoje em dia o intestino virou um termômetro para ela de se ela tá vivendo em coerência com aquilo que ela quer hoje, né? Ou se ela volta pro piloto automático dos traços antigos. Consegue perceber como que é importante o conhecimento? Porque senão eu fico buscando a cura. A gente traz a cura, não existe. Assim como não existe a doença. Porque ou nós estamos em equilíbrio, homeostasia, ou nós estamos fora do equilíbrio. E o que a gente chama de doença é quando a gente está fora do equilíbrio, né? Difícil viver 100% equilibrado, né, nos dias de hoje, porque existem muitas demandas, porque muitas coisas que são consideradas normais não são normais, a gente fica confuso no meio de um monte de informação, enfim, mas dá pra viver muito melhor, né? Vou trazer uma aqui. Espera só um pouquinho. Olá, bom dia. Marili, todo sintoma é reparação? Ótima pergunta. Não, ótima pergunta. Gente, o Kairos aqui tá hoje com a energia toda. Todo sintoma é reparação? Não. Vamos lá, nós temos muitos sintomas quando nós estamos em conflito ativo. Por exemplo, insônia. Insônia é um sintoma. Insônia é um conflito ativo. Uma crise de ansiedade é um sintoma. Depressão é um sintoma. E ambos são conflitos ativos. Quando nós temos sintomas muito doloridos, 90% deles são fase de reparação. Porém, nós temos alguns sintomas de conflito ativo que eles são fase ativa, como, por exemplo, a gastrite, como uma queimação aqui na região do esôfago, o refluxo. Deixa eu trazer o que mais que é conflito ativo. Pensar aqui nos padrões. Sensibilidade nos dentes, no esmalte dos dentes, é um conflito ativo. Pontadas na tireoide. Labirintite. Então, nós temos sintomas de fase ativa, nem todo sintoma é reparação, tá? Camila Coimbra, muito sono, passar o dia dormindo. Diz que o vento ajuda a dormir mais. Acho que tem alguma coisa que a gente não conseguiu pescar, ou erro de digitação aqui. Camila, você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente? Bom, muito sono, passar o dia dormindo, isso já é um sintoma, já dá pra gente falar sobre isso, né? Mas eu não entendi aqui. Diz que o vento ajuda a dormir mais. Não compreendemos. Tá? Cadê? A Carol falou, nossa, fez sentido aí, Carol? Bom dia. Experimentar novas formas de existir. Que delícia vos ouvir. E é possível. É possível, tá? Eu falo que a gente ganha, né, fazendo terapia, experimentando essas novas formas de existir, a gente ganha repertório de existência, né? A gente vai expandindo, experimentando outras coisas, entendendo que a gente pode ser diferente daquilo que a gente sempre foi, porque aquilo foi condicionado por questões na primeira infância, e agora com consciência a gente pode escolher viver de novas maneiras. E aí a gente vai estendendo, né, e ampliando esse repertório existencial. É por isso, né, uma das coisas que a gente... É mais fácil quando a gente está acompanhado, né, por alguém que nos ajuda, que nos guia, que nos dá suporte. Uma das coisas que a gente fala muito aqui é sobre lateralidade cerebral, né? Destros e canhotos. A gente vê pelo teste do aplauso. Temos vídeo sobre isso, temos um e-book sobre isso. E uma coisa que a Fê pega muito no pé dos alunos. Nós temos a característica do destro e da canhota, do canhoto e da destra. Quando o cérebro precisa, ele se adapta, né, para agir de uma forma diferente. Só que entre um comportamento e outro, existe uma paleta de possibilidades. É por isso que nós, como humanos, nós temos diversos tipos de comportamentos. Tem uma energia masculina muito forte, uma feminina muito forte, e energias que se misturam. E isso gera a nossa forma de se comportar, as nossas características, e a partir disso, nós vamos ver que cada tipo de pessoa expressa mais comumente, né, um sintoma do que outras. Então, normalmente, entrei em estresse, é sempre intestino. Entrei em estresse, é sempre perder a voz.
Entrei em estresse, meu estômago queima. Entrei em estresse, fico A minha tonto. cervical dói. Por conta dessa percepção. Marili colocou obrigada aqui, queridos. Agora você pode ler aí, amor. Mais uma pergunta da caixinha. Por favor. Vamos lá. Aproveitar que estávamos falando de intestino, cólicas de gases. Aqui é muito importante. Ontem, na integrativa, no curso de terapias integrativas, trazendo para os nossos alunos, é muito importante que a gente valide o pedaço que a gente come. Então, por exemplo, eu como algo... O pedaço que a gente come, gente, é o alimento, tá? Minha tradutora. É o pão. A gente fala o pedaço que a gente come. O pedaço é uma linguagem bem biológica. Mas é isso, o alimento. E olha que interessante. Eu lembro de um cliente que falava, toda vez que eu como panetone, eu tenho gases. Só que se o panetone gerasse gases, seria todas as pessoas que comessem iriam se sentir muito mal. Ok? Tem que ser sem exceção. É assim que a gente olha para as leis. Porém, ele passou por alguma experiência na vida dele, aonde ele sentiu que ele tinha que dar conta, que ele tinha que controlar, ou que foi extremamente indigesto, que toda vez que ele entra em contato, né, com o panetone, o corpo dele quer tirar o panetone para fora. Isso faz que aumente a produção de gases para empurrar o pedaço. Porém, muitas vezes a gente não comeu nenhum pedaço indigesto, mas nós estamos vivendo uma situação indigesta. Nem só de pão vive o homem. Então, a gente está naquela situação tendo que engolir algo que a gente não quer. E aí, a mesma coisa a biologia vai responder. Eu quero empurrar essa situação para sair o mais rápido possível. E aí também teremos a produção de gases. E toda vez que a gente também passa por isso, em alguns momentos a gente pode ter cólica. Outra pergunta, amor? Vera, bom dia, Vera. Bom dia, Cíntia. Dor no quadril somente durante a noite. Aqui é interessante, né? Quando a gente tem essas informações, né? É sempre em tal horário, ou só acontece num determinado momento do dia, já tem informação importante aí pra gente direcionar o olhar. Ué, por que o quadril dói só à noite e não dói durante o dia? Então vamos lá. A dor no quadril, ela é uma fase de reparação. Então pode ser que à noite é o momento que eu relaxo. Porque durante o dia eu estou me submetendo a algo ou a alguém. Durante o dia eu estou tentando me impor e não estou conseguindo. É um conflito ativo constante. E quando chega a noite, pronto, relaxei. Entra numa etapa de inflamação. E também existe uma outra possibilidade, aonde à noite eu encontro a pessoa que é um conflito para mim. E aí eu espero já entrar no embate. Ou eu chego lá e já entro numa submissão e logo depois passa. Inflamação, dor ali no quadril. Então nós podemos trabalhar com duas possibilidades. O gatilho está à noite, ou à noite a resolução tá à noite. Eu relaxo. É igual aquelas pessoas, né? Nossa, não consigo acordar cedo, não tenho energia. Chega sábado e domingo. Tem energia. Nossa. Ué, o que será que acontece durante a semana? Aqui a Camila colocou. A pessoa está dormindo demais e a desculpa desse sono todo é o clima. Era o vento mesmo, então, que faz com que durma mais. Interessante a justificativa, né? Mas ok, alguém está dormindo demais. Então vamos olhar para esse sintoma. Temos muitas possibilidades aqui, né? A pessoa pode ter passado por um momento... Gente, se deixar os dois aqui agora, essa semana, se a gente não tivesse que cumprir uma agenda, eu pelo menos dormiria demais. Eu não consigo. Tá? Então pode ser um cansaço, pode ser aí algumas alterações, tanto em suprarrenais, quanto em tireoide, quanto baixa de ferro. Tem múltiplas possibilidades que podem acontecer. Uma coisa é fato, isso é um sintoma. Então tem alguma coisa fora do equilíbrio. Precisa ser investigado. Acho difícil que tenha a ver com o clima, tá? Então vamos dizer que essa pessoa passou por muito estresse contínuo e ela está numa fase de voltar para o equilíbrio, né?
Dependendo do que for, por exemplo, se for o suprarrenal, ela está saindo do equilíbrio agora. Então ela está vivendo um conflito de direção, não sabe qual direção tomar. Tem coisas novas acontecendo na vida que ela não sabe o que ela vai escolher. Então são múltiplas possibilidades nesse caso. Camila, vê se deu uma clareada aí, né? Uma luz. Ela agradeceu aqui pela disponibilidade em explicar. Bom dia! Teve uma coisa aí do Panetone. Ah, foi a Carol, ela falou interessante isso do Panetone, toda razão. Gente, eu trabalho muito, tá? Com trabalhos relacionados a intolerâncias alimentares. Deixa eu falar com a Mari aqui. Claro. Mari, não tem a ver com isso. Ferro alto em quem não come carne, só peixe 2 vezes por semana. Para tudo, chama NASA. Chama NASA. Gente, eu acho muito importante vocês lerem aqui, porque às vezes a gente se posiciona, e eu vou me posicionar, eu só não vou me posicionar em algumas coisas, porque aí gera muita discussão. Eu acredito muito na alimentação. A alimentação é o nosso combustível. Agora, tem muitas coisas que colocam na conta da alimentação, esquece. Que não é da alimentação. Que não é da alimentação, tá? Quanto mais natural a alimentação, a Mari é nutricionista, sabe disso, quanto mais natural, ou seja, o que está disponível na natureza, melhor combustível puro. Se o combustível é adulterado, fiquem comendo aquelas lasanhas congeladas todos os dias. Só por curiosidade, é você que tá com o ferro alto? Porque assim, gente, a Mari foi minha paciente durante muitos anos e hoje em dia a gente faz, né, umas sessões pontuais quando as coisas da vida estão desafiadoras, né? É você que tá com o ferro alto, Mari? Faz todo sentido, Mari, seu ferro tá alto. Quando eu estou com ferro baixo, aí eu posso estar comendo a carne que for, eu posso estar suplementando o ferro. Se o organismo não quer absorver o ferro, ele não vai. Quando eu estou com ferro baixo, eu não estou mais aguentando o combate, eu não estou aguentando mais carregar essa situação, porque o ferro vai fazer o quê? Com que o oxigênio fixe, né? E aí eu tenha energia. Se eu tô com ferro alto, eu tô vivendo algum combate aí. Que eu quero estar no combate, eu tô dando conta do combate, eu preciso dar conta do combate. Entendeu, Mari? Eu não entendi, né? Mas isso aqui é coisa de sessão, mas ela entendeu com certeza. Só que só para vocês perceberem quem fala, você é vegetariano, tá vendo? É porque você não come carne que seu ferro tá baixo. Aí a pessoa ali não tá comendo carne e tá com ferro alto. Capotei. Ô Mari, aqui é uma coisa que desde 2019 eu te espero na nave. Você já é uma nutricionista fora da caixa. Você já é uma nutricionista integrativa. Você precisa vir aqui com a gente. E quando se toma ferro e desencadeia uma dor de estômago. Gente, aí a gente tem que olhar lá pro efeito, se tem esse efeito colateral no remédio, tá? Ou se pra você é difícil ter que tomar algum medicamento e você está contrariada por conta disso. Então são múltiplas possibilidades. Quando a gente fala qualquer coisa que a gente coloca de fora dentro do nosso organismo. Ah, Mari, verdade. As mudanças estão vindo graças a vocês. Isso que eu nem contei pro Fê do outro sintoma que você escreveu lá no direct. Vou contar pra ele depois. Vamos lá. A dor na lombar somente à noite. Essas noites. Gente, essas noites estão desafiadoras, hein? Não. Ou não, né? Ou relaxantes. Que é dor no quadril somente à noite, dor na lombar somente à noite. Então, vamos lá. Mais uma vez, a mesma coisa do quadril. Eu posso estar durante o dia vivendo um conflito de lombar. Por exemplo, um conflito biológico de lombar é se sentir paralisado, se sentir dominada diante de uma situação. Uma situação onde eu me sinto sem movimento. Tá? Veja se você passa alguma parte do dia ali onde você se sente sem movimento. E chega à noite, relaxa, a lombar vai reparar. Tá? Olha quem tá aí com a gente. Ou, Raquel e Ricardo. à noite você entra em contato com o seu conflito. E aí, depois de um tempo, esse conflito que o seu cérebro está esperando não acontece. E você relaxa. De repente, é na hora de ir para a cama. Aí é na hora de ir para a cama, o gatilho está na cama. Tudo isso a gente tem que olhar. Ah, essas lombares, né, Raquel? Uma coisa, gente, que eu estava conversando muito com os terapeutas ontem, gente,
nós vamos passar por uma sessão, por exemplo, de alinhamento biostêmico, 20% dos casos, às vezes, é uma sessão. Só que aí, às vezes a gente recebe indicação de outras pessoas que tiveram o seu sintoma ali, em uma resolução em uma sessão, e as pessoas vêm e elas acreditam que em uma sessão vai ser pílula mágica. E às vezes, nós vamos ter o que... Eu falo que varia entre 2 e 6 sessões, porque a primeira sessão a gente está mais conhecendo a pessoa. Já trabalho, claro que eu trabalho. Ainda mais desvalorizado do jeito que eu sou, né? Eu quero resultado rápido. Gente, isso que ele falou, desvalorizado do jeito que eu sou, quer dizer, uma criança que teve uma percepção de autodesvalorização desenvolve, né? Ela compensa, ela corrige essa percepção de desvalorização estudando muito, entregando muito, trabalhando muito bem, sendo melhor naquilo que faz. Acho que vários de vocês devem se identificar com isso. Um atleta foi um grande desvalorizado, então ele performa muito. Agora, em uma sessão, normalmente a gente conhece a história da pessoa e depois a gente consegue ir trabalhando. Então, é pensar num processo. A nossa cultura atual, estava vendo um vídeo do Gabor Maté, né, e ele falando, a cultura de hoje coloca a gente na doença. Porque é o estímulo, é sempre mais, é sempre comparar com o outro, nunca tá bom. Se você não tá bom, né? Então... Ele fala que mina a nossa autenticidade. Autenticidade, é isso, né? E se a gente não tá no nosso eu autêntico, muitas vezes o nosso corpo vai nos convidar a olhar pra isso. Antes de responder o da Fernanda, eu achei interessante que a Letícia colocou aqui. Que interessante, não sabia que sensibilidade no dente é sintoma. Letícia... Tudo aquilo que não é natural, né, no nosso corpo, na nossa psique, é sintoma, né? Então, é natural a gente ter sensibilidade nos dentes, dor de dente? Não, mostra que a gente tá em algum tipo de desequilíbrio. Então, qualquer expressão fora do natural, e eu não tô falando do normal, tá? Qualquer expressão fora do natural tá contando pra gente alguma coisa sobre a nossa vida, sobre a forma que a gente tá vivendo. Todo sintoma é um convite, um chamado pra gente poder olhar pra nossa vida, olhar pra forma que a gente tá vivendo, reavaliar e recalcular a rota, né? Então, o natural dos dentes é você, tipo, tomar água normal, beber coisa gelada, comer quente, né? Não ter nenhum tipo de sensibilidade. Tem algum tipo de sensibilidade? Sintoma, tá? Vamos lá. A Fernanda, eu sou ciclista, ontem à tarde fizemos caminhada e senti muita dor na articulação do quadril, o que nunca tive antes. Entre quadril e perna. 2 possibilidades pra gente começar a olhar. Uma delas, você já estava com a musculatura sensível. Ao começar a pedalar, né? Ou a musculatura, ou ali na articulação, na cápsula. Ela já explicou aqui, ó. Imagino que foi resistência de ir caminhar num lugar que não gosto, fui por ele. Você já respondeu. Tá, Fê. fechou. Nem precisou. Nem precisou falar. Carol, trabalhei com natação durante um tempo e apareceu uma alergia nos braços e posterior da perna. Parei de trabalhar com isso e a alergia sumiu. Agora voltei a nadar por hobby e foi a primeira coisa que apareceu no meu corpo logo na primeira aula. Eu vou fazer uma pergunta. Não tem a ver com a situação atual, só que a situação atual te disparou um gatilho do que você viveu nessa situação anterior, tá? Como você já tá no laser, a gente vai conseguir te dar um suporte maior, né? Em algum momento na piscina, por exemplo, sei lá, você tava com um namoradinho e o professor chegou dando bronca, ou alguém tentou tocar na sua coxa, né, pegou na coxa sem você querer ou de alguma forma nos braços, porque é onde você tem a alergia. Ao entrar em contato, né, com a água, com a piscina, você tá disparando nessas regiões o sintoma. Eu fico pensando também, fiquei pensando, Carol, eu não sei se no braço era no braço inteiro ou mais no posterior do braço, porque pode ser algo que aconteceu quando você estava boiando também. Ali, se você tem posterior de coxa, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o local, foi só uma coisa que me veio. Interessante. Mas, assim, essa situação de hoje foi só um gatilho para disparar essa memória, né, que gerou um conflito para você anteriormente, tá? Porque o que a gente explica, quando você tem o choque, né, que é o choque biológico, que muita gente por aí chama de conflito emocional e tal, quando você tem esse registro, que é o programa daquilo em você,
né, onde fica um imprint daquela situação, você não vai ter nenhum sintoma. Agora, da próxima vez que você reviver algo que te lembre a mesma emoção que você sentiu ali, e quando eu falo te lembre, não é da cabeça, tá? Seu corpo, né? Aí sim você vai disparar o sintoma, tá? Então no programa ali não tem nada, você não sente nada no estresse, né? Agora quando você revive algo parecido, que o seu cérebro fale, opa, situação perigosa, aí é que o sintoma aparece. Uma coisa para quem tá chegando aqui agora, né? E ou se eu não contei essa história aqui, quando o nosso cachorro Shelby partiu, ele morreu nos meus braços dentro da piscina. E isso foi em dezembro de 22. Em março de 23, no meu aniversário, eu peguei o Eros e pulei com ele na piscina. Na hora que eu entrei na piscina, com o cachorro no colo, todo o meu corpo começou a se coçar. Exceto o que estava de fora da água naquele momento. Na hora eu já olhei pra frente e falei, caramba, eu tô me coçando inteiro. E eu já tinha entendido. E comecei a dar mensagem pro meu corpo, tá tudo bem, já passou, não vai acontecer nada com o Eros. E a alergia foi embora. E às vezes, Carol, você falou assim que você não se lembra, né, que você trabalhava com as crianças. Às vezes, a gente também não percebe, a gente é inconsciente a percepção que a gente tem, de alguma forma aquele trabalho estava estressante pra você não aguentava mais estar lá, ou coisas estavam acontecendo, né, que você não gostava, e a percepção que você teve foi nessas regiões do corpo, porque tem coisas também que estão completamente inconscientes, que a gente não consegue acessar, porque o nosso cérebro, na hora do registro daquele programa, ele grava todas as informações disponíveis nos 5 sentidos, né? Então, às vezes, a gente não consegue explicar por que naquela região do corpo, mas foi a percepção do cérebro e tem a ver com piscina, né? Ontem, no atendimento que a gente fez durante a aula, né, nós achamos uma memória aos 3 anos de idade, e aí ela falou, eu não me lembro as coisas com detalhes, mas quando eu estava trabalhando em terapia, me veio uma memória dessa época. E aí ela trouxe a memória, a gente trabalhou naquela memória e desbloqueou ali a intolerância dela. Então uma pessoa que se considerava celíaca, né, passou na sessão, foi lá, achou o evento que programou, desprogramou, né, virou a chavinha e tal. No almoço ela já estava ali comendo com os alunos normalmente, né? Vamos responder eu vou aproveitar mais... para trazer como vocês veem essa onda de desinflamação que a medicina integrativa tanto fala. Uma das coisas quando nós estamos vivendo, né, de uma forma fora do equilíbrio e algum órgão nosso está inflamado, a alimentação mais natural ajuda, né, a dar suporte para o corpo, para que o corpo passe isso de uma forma mais leve, tá? Primeira coisa, a alimentação, gente, sim, ela influencia. Sim, você vai levar, né? Você tem um carro, aí você vai levar o seu carro em qualquer posto para pôr qualquer combustível? Não, a nossa alimentação é o nosso combustível, né? Então você direto coloca combustível ruim, uma hora o corpo vai falhar, assim como o carro falharia, né? Agora, se você cuida, né? Faz revisão, põe bom combustível, faz o carro funcionar. Gente, quando eu faço a analogia da revisão, não é ficar fazendo exames preventivos, tá? Não é sobre isso. Vocês podem fazer o quanto vocês quiserem. Lembrando que quanto mais a gente procura, mais a gente acha, né? É olhar pra dentro, revisão, né? Revisitar lugares internos, revisitar histórias, né? Tá? Aí a gente entra. Agora, essa desinflamação é causada pelo alimento? Em raros casos. Senão seria uma lei, senão muitas pessoas ninguém poderia comer glúten, ninguém poderia comer lactose. Senão todo mundo estaria inflamado, né? Tá, Seria então... isso. Porque algumas pessoas inflamam com certos alimentos, e a gente não tá dizendo que os alimentos não inflamam, tá? Tem alimentos que são mais inflamatórios, mas eles são mais inflamatórios para certas pessoas. E outras pessoas que comem esse mesmo alimento não inflamam. Então a gente precisa olhar para isso. O que difere, né? Bem, eu vou trazer uma coisa aqui então para vocês, já que vocês estão falando de inflamação. Quer dizer, já que a gente tá falando. Só puxando uma coisa do que a Mari tinha falado ali, né? A mesma coisa quando o pessoal fala assim, quem não come carne tem ferro baixo, né? Ela tá dizendo, eu não como carne vermelha e tô com ferro alto 2 vezes, né? O padrão. O padrão.
Poxa, então como é que você explica isso se realmente, né, fosse o causador do ferro baixo a falta de carne vermelha, por exemplo? Tá? Por que é para algumas pessoas e não é para outras? A gente tem que olhar para a individualidade daquela pessoa, para a história daquela pessoa. Eu vou começar com uma pergunta aqui. Tem personal trainer aqui? Vamos lá. Ô Fê, você vai continuar usando tudo que você aprendeu. Ó, vou contar aqui uma história de uma nutricionista. E respondo. Inclusive, ela é a minha Nutri hoje em dia. Aqui uma pergunta pra vocês, né? Tem personal trainer aqui? Essa Nutri, ela tinha a intolerância à lactose. Foi a sessão mais demorada que eu trabalhei, que às vezes, em 20 minutos, a intolerância é desbloqueada. Ela foi literalmente catequizada, né? Que a lactose era tipo um veneno. Então, eu levei 1h20, porque não estava presa a um evento traumático. Era a crença estabelecida. A gente ficou trabalhando até que desbloqueou. Ela saiu, ela tinha uma viagem para Portugal. E ela comeu pastel de nata, ela comeu tudo lá que ela queria. Feliz da vida, postando. Aí ela falou, agora eu estou num conflito de identidade. O que eu faço com tudo que eu aprendi? E na época, né, ela entrou na mentoria. E onde que a gente foi trabalhando? Você não vai jogar nada disso fora. Tudo que você estudou funciona. É complementar. Agora, a grande questão é a visão assim. Que lactose faz mal, glúten faz mal. Não. A gente só amplia isso, né? Pra tirar essa coisa de maldizer os alimentos, maldizer. Não é assim. É para algumas pessoas, para outras não é. Ela tinha isso, e esse atendimento, acho que o Fê vai falar aqui, porque que demorou tanto, né? Pra ela, do que ela aprendeu nos estudos dela, de tudo que ela sabia e tal, e ela estudou muitas coisas, ela tem mestrado, doutorado e tal. Dentro dela tinha essa coisa de que a lactose era criminosa. O veneno, né? Então, e outra coisa aqui, você tomar o leite direto ali na roça da vaca é uma coisa. Esses leites que duram... E mesmo assim, para algumas pessoas não vai fazer bem. Tá? Agora, esses leites que duram 3 meses, 6 meses, 9 meses, eu não tô falando que é bom. A Fê não tá falando que é bom. Eu não gosto desses leites. Eu não tomo leite, tá, gente? Por que eu não tomo leite? Porque eu sou muito conectada comigo, muito conectada com o meu corpo. Quando eu tomo leite, esses leites, né, que tem por aí, me faz mal, tá? Meu corpo não gosta, então eu não tomo. Agora, eu conheço pessoas que tomam leite, aquele leitinho com café logo de manhã, com pão, com manteiga, a pessoa tá ótima. Pra ela não faz mal. Então, okay. Aonde está o vilão? É como o nosso cérebro percebe. Quanto mais informações a gente recebe. Glúten faz mal, glúten faz mal, glúten faz mal. Gente, hipnose. Lactose faz mal, lactose faz mal. Aí cada vez vem produtos cada vez mais caros, onde eu tenho que me restringir um monte de coisa. E eu começo a entrar em restrição, meu corpo também começa a entrar em sofrimento. E aí vira uma bola de neve. Tá? Tem uma pergunta aqui sobre o soluço que a gente já vai voltar. A Fê falou, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Ontem eu vi uma caixinha sobre desparasitação e fiquei chocada. Sim. Investi tanto em aparelhos biofísicos. Fê, em alguns processos, né, em algumas histórias, em alguns clientes ou pacientes, provavelmente o processo de desparasitação vai ser bom, né? A gente só tá dizendo pra gente não colocar isso em caixas de... Todo mundo precisa desparasitar o tempo todo, né? O processo de desparasitação é a solução para os problemas de todo mundo. Essas generalizações que criam modas, né? Aonde a pessoa vai lá e começa a fazer um monte de coisa que ela nem precisa. E isso desconecta a gente do nosso corpo, isso desconecta a gente da gente, porque a gente pega e coloca assim, você sabe mais de mim do que eu sei, né? Você sabe mais de mim, então eu faço tudo que você mandar eu fazer. Gente, a gente tem uma sabedoria interna que é muito inteligente, né? Olhe pra você e perceba se isso faz sentido. Olhe para o paciente de forma individual e única, né? Talvez para alguns, naquele momento que está vivendo, com aqueles sintomas que está apresentando, faça sentido isso. Agora é o que a Carol falou aqui. Alimentação natural, quanto mais natural ela for, melhor. A gente consegue comer natural super bem aqui? Não, né? Alimentos orgânicos. Gente, a gente sabe que muitos dos alimentos que são vendidos como orgânicos nem orgânicos são.
né? Então, a gente está bombardeado e cercado, né, de desafios para a nossa saúde nesse sentido, né? Dos combustíveis que a gente está colocando. Agora, ficar comendo um monte de coisa desempacotada, né? Que são mais baratas, né? No supermercado. Não faz bem. Aquilo lá não é nem alimento, é produto alimentício, porque nem é comida de verdade, né? Ou não tem personal trainer, ou os que tinham entrado saiu. Carol Menegon, você não tá mais aí. Deixa eu mudar. Tem formados em educação física aí? Porque, gente, já que às vezes a gente fala que o problema tá na inflamação, vocês sabiam que fazer musculação inflama o corpo? Vocês sabiam que de repente vocês vão fazer uma aula de yoga, o corpo vai inflamar? Vocês vão fazer uma aula de pilates, o corpo vai inflamar? Você vai fazer ciclismo, o corpo vai inflamar? Vocês sabiam disso? Então, essa história que a inflamação é a criminosa não é bem assim. Kel, olha, eu sinto muito e muito obrigada, né? Essas explicações sobre sintomas me fez perceber que estou bem mal. Obrigada pela retirada deste tapa-olhos, né, dessa venda. É só vendo que a gente consegue transformar. É só quando tem consciência que a gente consegue mudar, né? Então eu sinto muito que você tenha constatado que você tá bem mal e que bom e obrigada, porque esse é nosso papel aqui. Tirar essa venda dos olhos, fazer com que vocês consigam pensar fora da caixa, que vocês não aceitem tudo aquilo que é dito pra vocês, né? A Fê falou aqui dos aparelhos e do que ela estuda e tal. A minha amiga, né, e professora de gestão de finanças, ela fala que não acredita em transição de carreira, que ela acredita em evolução de carreira, porque a gente não joga tudo que a gente aprendeu fora nunca, né? A gente evolui, né, para um novo lugar, incluindo tudo aquilo que a gente já aprendeu, colocando as novas informações e conseguindo fazer o trabalho de uma nova maneira, né? Então, que bom, Fernanda, que você tá agora, minha xará, né? Que você tá agora entrando em contato com essas informações. Talvez você olhe e fale assim, nossa, é verdade. Talvez isso aqui que eu tenha seja muito bom para algumas pessoas e não seja tão necessário assim para outras pessoas. Né? É o que a gente fala quando a gente está ensinando os nossos alunos. Não é porque eu tenho um martelo que tudo vai ser prego. Não é porque eu tenho uma chave de fenda que todo parafuso vai ser uma fenda. Então, eu tenho várias ferramentas para cada cliente eu vou usar de uma forma. Uma crença minha, tá? Quem tá na nave já estudou, entende essa crença. Eu acredito que todas as pessoas que trabalhem na área da saúde deveriam ter o conhecimento das 5 leis biológicas. Por quê? As 5 leis não tratam. Elas são um mapa para mostrar o que a pessoa está vivendo ou o que ela viveu. Elas mapeiam, né? Elas mapeiam. A partir daí, eu vou usar, de repente, as ferramentas que eu aprendo no alinhamento biossistêmico. Vou usar a acupuntura. Vou usar, como que chama? Aquela do aurículo. Vou usar uma reflexologia. Vou usar uma homeopatia. Vou usar os aparelhos biofísicos para ver o que mais está fora de equilíbrio. Vou usar alimentação. Então, as 5 leis, elas são essenciais para a gente fazer um mapeamento preciso do que está acontecendo ali, porque o sintoma conta pra gente a história da pessoa, né? Mas depois, como a gente vai tratar, cada um de nós pode usar suas próprias ferramentas. Eu sou psicóloga, né? E quando um cliente meu, um paciente meu, vem com um sintoma, eu consigo direcionar a sessão fazendo o que eu faço bem, que é psicoterapia. Eu não trabalho como Fê, eu trabalho de um jeito diferente, com as mesmas ferramentas. Eu sou consteladora, eu tenho as 5 leis, eu sou psicogenealogista, né? Eu tenho formação em programação neurolinguística, eu tenho pós-graduação em psicologia positiva. Eu uso tudo isso, né? Só que as leis direcionam o meu olhar de forma assertiva. Assim como eu não aceito que o paciente venha e diga, eu sou ansioso, né? Aí eu falo, conta pra mim o que você tá sentindo, o que você tá passando, quais são os sintomas que você manifesta, eu tiro do rótulo, né? Por quê? Porque eu tenho esses olhares, eu trabalho de um outro jeito, mas eu sou psicóloga e os meus pacientes melhoram, né? Então, assim, cada um vai usar a sua bagagem. Tá vendo, Fê, que maravilhoso? Que é isso? Aí aqui é o que ela trouxe aqui, né? Mais uma vez, essas explicações sobre sintomas me fez perceber que estou mal. Obrigado pela retirada desse tapa-olhos. E é o que a gente vem fazer aqui todo... o do soluço, né? É o que a gente vem aqui fazer toda segunda-feira. A gente desce aqui a nave, traz vocês pra nave,
começa a trazer essas informações e vocês começam já a enxergar fora da Matrix, fora daquilo que a sociedade vai colocando, ou melhor, o sistema vai colocando, como aquilo que vai manter vocês presos, a gente presos. Por falar nisso, para os alunos e ex-alunos, porque isso é só realmente pro pessoal da comunidade, lembrem-se que essa sexta-feira, às 7 horas da noite, temos encontro do Cine Seja Você para assistir Matrix 4 e a gente vai discutir o filme depois, tá? Psilucineia, quando a pessoa soluça sem parar. O soluço tem a ver com esse conflito de susto, né? E o cérebro está identificando isso constantemente, ela está no soluço. Então tem uma situação de um medo muito grande que ela vivenciou. E essa mesma situação, olha só que interessante, ela pode gerar uma gagueira, dependendo da percepção. Ela pode gerar um soluço constante. Ela pode gerar uma perda de voz. A gente está tudo no mesmo órgão, mas com percepções um pouco diferentes. A Kel falou, estar é diferente de ser, com certeza. A Paty falou, esses são meus mestres. E aí ela colocou aqui, a nave nos liberta. Gente, a nave é o Seja Você, tá? A gente chama de nave porque a gente se sente assim, numa nave. Amanhã começa uma viagem da nave espetacular. Quem aqui passou, e o nosso aluno pode dizer, o alinhamento biosistêmico. E quem quiser ter esse acesso, chama a gente aqui no direct, que eu vou fazer um convite muito especial. Então amanhã começa a viagem do alinhamento biosistêmico, a nave vai subir e vai levar vocês para um outro universo. E é um universo, como a Paty colocou, que nos liberta. Então, as novas turmas do alinhamento começam amanhã, tem a turma da tarde, tá? Que é das 3h30 às 6h30. Que isso é ótimo para quem tem horário flexível e para quem está fora do Brasil, por exemplo, na Europa, né? Ou ali na África também, que a gente tem aluno de Angola. E a turma da noite acontece das 7h30 às 10h30. Então, vamos só, 3h30 da tarde e 7h30 da noite. Hoje eu falo isso, gente, porque em outras épocas, né? Uma vez eu falei com os alunos, a gente se encontra então amanhã às 7h30. Aluna, 7 horas. A aluna estava às 7 horas da manhã. E isso gerou algo que não foi muito bacana. Então hoje eu falo 15h30 e 19h30. Ajuste da comunicação. Então, 15h30 a turma da tarde, 19h30 a turma da noite. A Fátima falou, estou dentro. Bianca Penteado, vocês são sensacionais. Muito obrigada. A Bianca terminou a primeira viagem dela agora com a gente no alinhamento biosistêmico. Muito interessante esse conceito dos sintomas da fase de reparação e os de fase ativa. Tá. Isso é só uma amostrinha, né, do que tem nesse universo das 5 leis biológicas. E a gente entender quando o cliente traz o sintoma, a gente entender em que fase esse sintoma está, também diferencia em como a gente vai atuar com esse cliente. Se ele está numa fase ativa, a gente precisa ajudá-lo numa solução, certo? Se ele está em fase de solução, a gente precisa ajudá-lo a passar por essa fase de solução de um jeito mais tranquilo, sem medo, se sentindo mais seguro. Porque aí a gente traz o sentido daquilo que está acontecendo e aí ele vai entrar em segurança. Porque muitas vezes as dores nos colocam em medos. E o medo piora tudo, né? Aí ela entrem na nave, realmente libertador. São os nossos alunos que estão aí, ó, a gente não tá pagando nada pra eles que estão falando. E a gente forma aqui uma grande família. É verdade esse bilhete. Vocês vão entender que as nossas formações não são para 100, 200, 300, 400, 500, 600 pessoas. A gente brinca que as nossas formações são gourmets, né? São com... Porque é como a gente gosta, tá, gente? Assim, acho que tem lugar pra tudo nesse mundo, né? Acho que, como o Bert fala, tudo tá a serviço e tem lugar pra tudo nesse mundo. O nosso estilo não é esse. Nós não somos essas pessoas. Nós gostamos do contato, do olho no olho. Até com a turma do Leis Biológicas no Dia a Dia, que é um curso gravado, a gente tem aulas ao vivo a cada 2 meses pra gente poder ver as pessoas, pra elas poderem falar com a gente. Essas pessoas já passam a fazer parte da comunidade, podem vir no Cine Seja Você. Então, assim, a gente gosta mesmo dessa coisa, assim, sabe? Quem é aluno sabe. Cavalcante, aulas presenciais e online, a Ju, esse universo é incrível, uma visão muito mais leve com muita conexão. E aqui eu fiquei preocupado com a nossa comunicação, amor. A formação é só para nutricionistas? Não, gente. Não. É pra todo mundo. É para todo mundo, para todo mundo.
Olha só uma coisa que eu sempre trago, né? Todo mundo aqui tem um corpo, não tem? Todo mundo aqui tem um organismo que funciona pra gente ficar vivo, certo? Com o cérebro. Com o cérebro. Todo mundo aqui, quando expressa algo, vai procurar ajuda, certo? Imagine você compreender tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Imagine você compreender quando você expressar alguma coisa, aquilo que você viveu e por isso chegou aquilo. A gente tem muitas pessoas que começam pelas leis biológicas no dia a dia, né, que é o introdutório, e muitas pessoas que fazem o alinhamento biosistêmico, que é a especialização, para si mesmas, para autoconhecimento. Mais de 70%. E temos pessoas que são terapeutas, que fazem a formação, a especialização, para terem mais uma ferramenta, um olhar novo, para cuidarem de si, para cuidarem dos outros. Na especialização, temos pessoas que querem entender como funciona o corpo, a sua saúde, autoconhecimento, médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, quem quer ser terapeuta, temos de tudo. Pessoas que não querem ser nada na área da saúde, tá? Então, por isso, é pra todo mundo. É que aqui, no caso, a gente tem uma nutricionista que tava aqui e depois a gente trouxe o exemplo de outra nutricionista, né? Mas é pra todo mundo, tá? A grande questão que eu trago sempre é um conhecimento que é pra vida. E que liberta, né? Aí, às vezes, a gente terceiriza a coisa mais importante. Às vezes, não. A maior parte das pessoas terceirizam aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante. Então, ter o conhecimento e buscar ajuda a gente a o quê? A equilibrar. A gente tem aluna que hoje chega e conversa com o médico. Tá, mas por que esse protocolo? E o médico, não, é assim. E aí questiona, e aí não faz, né? Porque precisa ser o nosso poder, tá no nosso poder pessoal cuidar da nossa saúde. Se a gente se mune de conhecimento, a gente tem como discutir, questionar as pessoas que falam, tem que ser assim, você tem que tomar isso, você tem que fazer isso, tem que fazer essa cirurgia, tem que tirar isso, né? E aí você questiona, é meu corpo, sabe? O que você quer fazer comigo? Eu preciso entender. Não. Olha, eu aprendi isso. Tem muitos alunos nossos que vão no médico, o médico fala uma coisa, eles argumentam. Por quê? Porque eles têm conhecimento, né? E aí você não fica à mercê do que o outro fala, né? A Carol falou, pode haver um mix, uns na reparação e outros ativos? Pode. Por exemplo, quando nós estamos num comportamento agressivo, Carol, um comportamento onde ou eu estou gritando demais com o outro, agredindo o outro, ou eu estou me cutucando, me cortando, roendo as unhas, nós estamos aqui, num primeiro momento, em 2 conflitos ativos, tá? Isso vai fazer com que sintomas não apareçam no corpo, porque eu estou expressando no comportamento. Se eu desligo, por exemplo, né, o conflito de identidade, eu posso ter uma coceirinha lá na região do ânus, né? Ficar com o cu coçando, para ficar mais fácil. E começa ao mesmo tempo a ter uma queimação no estômago. A queimação no estômago é um conflito ativo. E a coceirinha no cu é uma fase de reparação. Então, olha só, um conflito ativo, uma reparação, que pode vir logo após a gente estar no comportamento muito agressivo. Isso é um exemplo, né? Mas isso é um universo. Os alunos que estão aqui sabem disso. Ellen, coisa boa nesse nível é necessário ser compartilhado com todo amor. Sim, esse é um conhecimento que precisa ser compartilhado com amor e respeitando o tempo da outra pessoa, né? Porque não é um conhecimento para todo mundo, né? Não é um conhecimento que todo mundo está preparado. Por isso a gente fala, as pessoas são chamadas até nós, naquele momento, né? E elas vêm abertas, porque é como se elas estivessem procurando por isso a vida toda sem saber, e quando elas entram em contato com a informação, elas falam, é isso. E aí elas chegam até nós. Eu amo essa frase da Ju. Liberta demais, meu corpo, minhas regras. Literalmente. Em todos os sentidos. Não só da boca pra fora, não só no discurso, não só junto com a manada por causa de moda, né? Meu corpo, minhas regras, literalmente, tá? Ok. Um conhecimento que transformou e mudou a minha vida. Então é o que a gente pergunta. Quanto vale um conhecimento que liberta? Quanto vale entender o que o seu corpo está comunicando com você? Quanto vale você ficar leve quando qualquer coisa acontece no seu corpo? Quanto vale você ter um conhecimento que você vai ajudar a sua família e aqueles que você ama? Quanto vale um conhecimento que, se você sentir que é um novo caminho e você se dedicar, estudar, praticar, se torna também uma ferramenta de trabalho?
E muitas pessoas que fazem esse caminho, né, depois acabam entrando na Bússola Mentoria, porque estão atendendo, querem estar com outros profissionais, trocar, ter mais conhecimento, ter aulas, ter acompanhamento, a nossa supervisão. Então, depois, né, que as pessoas se formam nas nossas formações e tal, às vezes elas escolhem ficar porque elas estarão acompanhadas, porque elas terão trocas com outras pessoas, é muito rico. Enfim, gente, é isso. E quando alguém específico nos irrita, essa pessoa só é o gatilho que vai ativar esse programa ativo em nós. Geralmente, o que ela ativa está relacionado com os nossos primeiros relacionamentos. Então, a gente vai olhar primeiro para mãe e pai, tá? Tá? A Ellen concordando aqui com a Ju. Érica, obrigada. Gente, por hoje é isso. Então, ó, novo horário fixo da Segunda com os Fês, 8h30, tá? Hoje vamos colocar a caixinha de sintomas, porque a caixinha de sintomas vai passar a ser às segundas, ok? É ter autonomia do próprio corpo, é maravilhoso essa comunidade. A Fê falou pai, normalmente a gente identifica logo, né? E outra, Fê ama estar na nave. Lembrando, amanhã começa o alinhamento biostêmico, 15h30, turma da tarde, 19h30, turma da noite. Quem quiser, me chama no direct, que eu tenho uma coisa muito legal pra quem quer subir na nave. Que preciosos, muito, muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo carinho. Kel. Gente, obrigada, boa semana pra vocês, uma semana de muita luz. Gente, compartilhem a live. Foi bom pra vocês, vai ser bom pra outras pessoas. Beijos.